só colocar lá, hino a Bezerra de Menezes. Uma bela composição para a gente também nos harmonizar nesse ambiente. Nós temos a certeza, Bezerra de Menezes, para quem nunca viu sua fisionomia, é esta gravura que está pintada aqui. Bezerra de Menezes, que é conhecido como médico dos pobres, o Kardec brasileiro, o apóstolo do bem e da paz, por inúmeras realizações nesta existência, e nós estamos falando sobre ele hoje, porque agora no dia 29 de agosto, completar-se-á 192 anos da data de nascimento desta encarnação. Ele reencarnou no estado do Ceará no dia 29 de agosto de 1831 e desencarnou na cidade do Rio de Janeiro em 11 de abril de 1900. O objetivo de nós comentarmos sobre Bezerra de Menezes não é no sentido de idolatrar e nem de mistificar esta personalidade, até porque ele não precisa disso, bem ao contrário, né? Ele sempre trabalha na humildade e na simplicidade, mas é importante porque a sua vida pode nos dar grandes ensinamentos, todos eles explicados à luz da doutrina espírita. Se não vejamos a construção de uma caminhada evolutiva belíssima, que não se dá por saltos, né? Porque nós vamos tentar mostrar aqui e vamos recomendar depois no final, quem tiver interesse, tem aqui 2 sites para pesquisar, para ler, para conhecer palestras, na verdade, sobre a vida do Dr. Bezerra, e um deles também é de um livro que nós nos baseamos, não trouxemos aqui, mas nós vamos nos comprometer depois de divulgar aí, que é do presidente da Federação Espírita do Ceará, Luciano Klein, que fez uma biografia de 1.300 páginas, com documentos, com fotos, com registros históricos, muito importantes para que a gente conheça essa personalidade. Então, como nós dissemos, ouvir sobre Bezerra de Menezes, falar sobre Bezerra de Menezes, acima de tudo, é uma oportunidade de nos demonstrar aquilo que o Espiritismo nos ensina. Que nós só progredimos e avançamos superando as dificuldades sobre nós mesmos. Que nenhum espírito é privilegiado, tem facilidades excessivas, né? Ou tem privilégios, não. Todos nós temos desafios existenciais. E à medida que nós os entendemos, e principalmente buscamos superá-los, abraçando a Jesus e o seu Evangelho, abraçando no sentido de buscando o reforço, a confiança, o entendimento, a fé, o otimismo, a esperança e principalmente a racionalidade para as coisas, né? Porque tudo está na lei de Deus, nós precisamos conhecer, entender e aí a partir daí acreditar e trabalhar. Então, é uma referência positiva que abraçou Jesus e o seu Evangelho. A vida de Bezerra de Menezes, tudo que ele sempre ensinou e pregou, é exatamente aquilo que ele pregava, né? Então não há nenhuma situação que nós possamos encontrar na sua longa biografia onde há um descompasso ou há um desalinhamento sobre o que ele pregava, né? De caridade, de amor ao próximo, de fé ativa, operante, que é muito importante, né? A fé de cruzar os braços é uma fé vacilante e fraca. A fé, a crença em Deus, em nós mesmos, e que nos leva a trabalhar e fazer mais por nós e pelo nosso próximo, esta é a fé operante. Então, todas essas características, e muitas outras que obviamente nós não vamos lembrar talvez de falar aqui, demonstram exatamente a categoria e a evolução desse espírito. E também por que é importante a gente falar sobre Bezerra de Menezes? Mais do que falar, nós temos uma atitude de gratidão com esse espírito, porque uma das facetas da sua encarnação como Dr. Adolfo Bezerra de Menezes foi o trabalho que ele fez no sentido de consolidar a doutrina espírita no Brasil, e graças a isso hoje nós podemos nos reunir, por exemplo, numa casa como esta, onde nós não temos problema de sermos apedrejados ou proibido, até por lei, como aconteceu inclusive no tempo em que ele viveu, de os espíritas se reunirem durante um período. Isto era considerado crime e as pessoas não podiam fazê-lo, né? Depois, com a graça de Deus e com o trabalho desses espíritos, isso foi possível. Mas, além disso, se hoje nós temos a codificação espírita
organizada, divulgada dentro dos centros espíritas, inclusive desta casa, nós devemos a ele, né, pelo esforço que fez como foi presidente da Federação Espírita Brasileira, em duas oportunidades, 1889 e 1895. Ambas as situações, o movimento espírita estava extremamente desorganizado e desunido. Bezerra de Menezes cumpre um papel importantíssimo, já previsto antes dele encarnar. Está lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que o Espírito Ismael, isto é uma reunião no plano espiritual, narrada neste livro, o Espírito Ismael, que é o guia espiritual do Brasil, convoca Bezerra de Menezes, antes de reencarnar, nesta encarnação, para que ele, então, cumprisse esse importante papel de unificar, de unir os espíritas e principalmente de divulgar a doutrina espírita num período em que os preconceitos, o desconhecimento, o próprio conflito levantado pela Igreja Católica em relação à doutrina espírita causou inúmeras dificuldades. E este espírito, nós vamos ver aqui rapidamente, colocou-se à frente, né, no sentido de divulgar racionalmente, porque é um espírito de grande capacidade, grande conhecimento, e sabia se expressar, sabe se expressar, na verdade, com muita clareza, e colocou isto à disposição para a divulgação da doutrina espírita. Nós vamos dividir a exposição, tentando cumprir aí o horário que temos, em 3 partes. Na primeira parte, nós queremos trazer algumas informações sobre encarnações anteriores de Bezerra de Menezes, antes de encarnar em 29 de agosto de 1831, como esta personalidade conhecida por Dr. Bezerra de Menezes. Na segunda parte, nós vamos apresentar rapidamente alguns dados biográficos, porque isso é muito longo, né? E nos dois, na referência que depois nós vamos deixar aqui para quem quiser tirar uma fotografiazinha no celular, nos links do YouTube, vai poder ali com bastante tempo, bastante calma, aprofundar essas informações que são bem interessantes. E a terceira parte nós queremos trazer 2 casos muito interessantes que refletem, né, a grandiosidade desse espírito. Existem inúmeros casos, inclusive para quem tiver interesse, tem um livro chamado Lindos Casos de Bezerra de Menezes, escrito pelo autor Ramiro Gama, onde ali ele relata inúmeras histórias que ele colheu de pessoas que viveram com o Dr. Bezerra de Menezes. Então, falando rapidamente, nós vamos falar de 4 encarnações anteriores a esta que o Dr. Bezerra esteve. Essas informações podem ser buscadas numa obra, o 13º Apóstolo, do autor Jorge Damas. E também acho que um desses 2 links que eu trago aqui para disponibilizar, uma delas é uma palestra com este autor que fez uma pesquisa muito aprofundada, buscando em obras espíritas, buscando junto a Chico Xavier, enquanto estava encarnado, informações que nós vamos transmitir aqui. Então, a primeira encarnação, recuando, né, vamos dizer, a mais antiga, até chegarmos a Bezerra, é do publicano Zaqueu. Acho que todos nós conhecemos pela Bíblia, né? Zaqueu é um personagem real, era um publicano, cobrador de impostos, uma pessoa vista pela sociedade, ele na verdade era o chefe dos cobradores, então ele tinha uma hierarquia superior àquele que cobrava. E os publicanos eram vistos muito mal pela sociedade, né? Porque na verdade tiravam dinheiro das pessoas, e os publicanos, e principalmente Zaqueu, era uma pessoa de grandes posses, muito rico, realmente muito rico. E Zaqueu, em determinado momento da sua vida, Zaqueu quer dizer justo. Se nós formos ver lá a tradução do nome de Zaqueu, quer dizer justo. Prestemos atenção nessa informação, porque ela é importante. Zaqueu, ao saber que Jesus ia passar lá pelo povoado onde ele estava, como ele era uma pessoa de estatura baixa, a multidão enchendo toda a rua, não tinha como ele chegar próximo a Jesus, ele sobe numa pequena árvore, numa grande árvore, desculpa, e vai enxergar Jesus se aproximando. Jesus, obviamente por sua capacidade e a sua percepção espiritual muito acima do que a gente possa imaginar, percebe a presença de Zaqueu, mesmo no meio de toda aquela multidão e mesmo em cima de uma árvore, e diz a Zaqueu: Zaqueu, a salvação chegou à tua casa, prepara-te, porque hoje à noite tu irás me hospedar na tua casa. E aí acontece o encontro com Jesus, nós não vamos me alongar
aqui muito, é uma história belíssima, pode ser também estudada e aprofundada no livro A Boa Nova, ditado pelo espírito de Humberto Campos, o irmão X, pela psicografia de Chico Xavier. Ali tem um capítulo que fala sobre este encontro de Zaqueu com Jesus. De tal forma foi impactante esse encontro com Jesus que Zaqueu muda a sua vida de 360 graus, como você diz, né? Uma virada completa. Ele passa a distribuir boa parte da sua riqueza para aqueles que necessitavam, começa a trabalhar junto com aqueles que seguiam Jesus. Este encontro de Zaqueu com Jesus, essa é uma informação importante. Ele se deu 10 dias antes da crucificação de Jesus. Então veja que foi muito próximo a Jesus desencarnado, ou voltado para a espiritualidade. E então Zaqueu, a partir daí, ele se dedica muito ao cristianismo, e a informação de 13º apóstolo, que é o nome do livro, e que é confirmada por vários autores, por isso é importante ler o livro ou buscar as fontes, dizem que quando Judas Iscariotes, que era o 12º apóstolo, né, um dos 12, não tinha número, né, mas só para a gente entender do que o 13º, quando Judas se suicida, depois de um tempo, depois da crucificação de Jesus, depois que os cristãos, os apóstolos começaram a se reorganizar, chegam à conclusão que era importante e necessário nomear mais um apóstolo para reconstituírem os 12 apóstolos. E aí, dentro de todo um processo, quem é escolhido é Zaqueu. E Zaqueu muda de nome para Matias. Matias, na tradução, o significado de Matias quer dizer presente de Deus. E esse espírito, então, Zaqueu, que depois de convertido passa a ser Matias, ele vai criar uma casa de benefícios. O que é uma casa de benefícios? É uma instituição que atendia pobres, excluídos, desvalidos da sorte. Ele primeiro constrói essa casa na cidade de Cesareia, que era ainda na Judéia, e depois, pela perseguição e até pela destruição dos romanos, aquela perseguição aos cristãos, destrói essa casa de benefícios, e ele vai para a África, para o sul da África, na Etiópia, e lá ele vai fundar uma outra casa. E se nós formos ver nas encarnações subsequentes, esta é uma das características, por isso nós dizemos como a evolução não dá saltos, uma característica deste espírito. Em diversas encarnações, ele criou instituições semelhantes a estas, ou seja, instituições destinadas a atender jovens, mães abandonadas, idosos, né, crianças, sem nenhum tipo de ônus para as pessoas. Né? Seria um albergue, seria uma estalagem, como nós pudéssemos pensar. Bom, então, este Zaqueu. Depois nós vamos encontrar no livro Ave Cristo, que é uma obra belíssima, uma obra mediúnica, ditada pelo Espírito Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, 2 personagens identificados e comprovados por uma série de informações, que são reencarnação de Bezerra de Menezes. Isto em torno aí do ano 2000, do ano 200 depois de Cristo. Zaqueu, segundo os dados históricos, Matias desencarna por volta de 80, 90 depois de Cristo. Então, 200 mais ou menos, ele vai vir como quinto varro. E esta encarnação, que na verdade, olhem a grandiosidade deste espírito. Ele encarna primeiro como quinto varro, é o nome, né, do personagem, da criatura, enfim. Isso está no livro Ave Cristo, para quem quiser comprovar lá. E ele vem com um objetivo de recuperar um filho querido do coração, que já ao longo de muitas encarnações se perdia pelo orgulho, pela vaidade, e ele vem então nesta encarnação para tentar reconduzir esse espírito a um caminho melhor. Só que não consegue, acaba desencarnando numa situação de martírio, nós não vamos entrar aqui no detalhe, mas olhem que interessante. Pouco tempo depois ele vai reencarnar como quinto Celso, que era uma criança que era abandonada e que vem a ser adotada por este filho, né, que ele, como quinto Celso, quinto Varro, desculpe, era filho dele e que ele não conseguiu recuperar. Então vejam que em um período de 100 anos ele ocupa 2 encarnações com esse objetivo. E o grande resultado desta segunda encarnação como quinto Celso
ele consegue, né, também cuidando, se dedicando ao cristianismo, ele consegue então no final desta encarnação que o seu filho, né, que é, se não me falha a memória é o nome de Tassiano, que ele então passa a se converter a Jesus. Ambos morrem queimados como cristãos, olha que situação. E o nome de Ave Cristo do livro vem exatamente quando, no momento que estão sob o martírio do fogo, Dr. Bezerra, que nesse momento era Quinto Celso, né, filho do Tassiano, ao ver que o filho então finalmente aceita Jesus, ele vai e diz: Ave Cristo, aqueles que te amam serão consolados. Mais para frente, do século V, já é uma outra encarnação, nós vamos encontrar irmão Parmênio, que se quisermos entrar em detalhe disso, procurem lá na internet Ascensão e Queda da Casa de Benefícios. Irmão Parmênio viveu no século V, em torno aí de final dos anos 500 depois de Cristo, até 540 mais ou menos, e que também tinha uma casa de benefícios destinada a atender os desvalidos. E ele também vem todo um enredo muito interessante, ele acaba desencarnando pela ação também de inimigos da luz, como diz no livro, né? que acabam queimando aquela instituição. E a última encarnação dentro dessa linha que nós estamos colocando, última só do ponto de vista didático, né? Está narrada no livro Nas Voragens do Pecado, uma obra mediúnica ditada pelo espírito de Charles e psicografada pela grande médium Ivone do Amaral Pereira. Nesta obra, ela vai dizer que Bezerra de Menezes viveu como Carlos Felipe I e que foi uma das vítimas do massacre de São Bartolomeu, acontecido no século XVI, por volta de 1500, quando havia uma grande animosidade entre católicos e protestantes, né? Este é um evento histórico, podemos pesquisar. Houve uma grande matança de protestantes por católicos, por questões de desavenças e desentendimentos característicos do nosso nível espiritual. E Carlos I, que era o Dr. Bezerra, acaba desencarnando desta forma. Bom, falando um pouquinho, então entramos agora na segunda parte, falando um pouquinho dos dados biográficos de Dr. Bezerra. Como dissemos, nasceu em 1831, desencarnou em 1900, então ele não chegou a completar 69 anos, né? Desencarnou com 68. Algumas coisas muito interessantes. Ele vem de uma família tradicionalmente católica, muito rica, do interior do Ceará, e que a família vem a perder todos os recursos financeiros, e ele vem estudar no Rio de Janeiro. Mas o detalhe, toda a família, ou a grande parte dos irmãos dele, estudaram direito, se formaram em advogados e exerceram cargos políticos. E esta era a mesma, vamos dizer, trajetória que a família destinava para Bezerra. E Bezerra vai e decide estudar medicina. Também faltou falar algumas das encarnações, aí, principalmente essa encarnação de Carlos Felipe, nas Voragens do Pecado, né, que ele desencarnou no massacre de São Bartolomeu. Ali ele já era médico. Tem outras encarnações que têm esse relato. Então, obviamente que esta característica, né, esta facilidade já de ter exercido a medicina, e principalmente considerando a tarefa que ele vinha cumprir com o Bezerra de Menezes, de auxiliar os mais necessitados, ele, ao invés de seguir o curso de Direito, ele vai e estuda Medicina. Então ele se forma, olhem só, ele se forma com a nota máxima em todas as matérias cursadas. Então é um médico realmente que conhecia na teoria e conhecia na prática. Olha quantos papéis esse espírito exerceu nesta vida com Bezerra de Menezes. Médico, militar, escritor, escreveu mais de 40 obras, nós vamos tentar aqui falar pelo menos de 3, tem outras tantas. Jornalista, político, empresário. Pouco se fala que Bezerra de Menezes foi empresário. Para ter uma ideia do porte como empresário, ele foi sócio fundador da Estrada de Ferro Rio-Macaé, no estado do Rio de Janeiro. Também foi presidente da Companhia de Bondes do Rio de Janeiro.
sendo responsável pela expansão por boa parte da cidade do Rio de Janeiro da colocação de bonde, que naquela época era o nosso ônibus de hoje, né? Ou o trem metropolitano, semelhante a isso. Ele criou uma companhia seguradora de incêndios. O biógrafo aqui, o Jorge Damas, vai falar que isso provavelmente em função do, vamos dizer assim, né, talvez de traumas por diversas encarnações ele ter desencarnado pelo fogo. E como expoente da doutrina espírita, como nós sabemos, ele foi presidente da Federação Espírita Brasileira em 1889 e 1895, cumprindo um papel muito importante na unificação, no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos entre os Espíritos. Por isso nós falávamos aqui no início, né? A gratidão que nós devemos ter a esse Espírito, porque se hoje nós temos estudo sistematizado, cursos de estudo, uma série de outros recursos, a origem disto, a semente disto vem lá do seu papel como presidente da federação. Mas também ele trabalhou muito na divulgação. Durante muitos anos ele escreveu semanalmente colunas em jornal, 4 jornais de circulação nacional. Essa coluna era chamada Estudos Filosóficos, Espiritismo, Estudos Filosóficos. Vejam a situação. O Espiritismo surgindo num momento de grandes preconceitos, num momento de uma feroz combate da Igreja Católica em relação à doutrina espírita. Este espírito que era muito conhecido por todo esse currículo que nós falamos aqui, né, de escritor, de jornalista, de empresário, de político, né? Então ele tinha muita exposição na sociedade. Ele foi prefeito da cidade do Rio de Janeiro por vários anos. Então era uma criatura muito conhecida. Então ele vai, depois que ele assume a doutrina espírita, né, que ele se declara espírita, ele vai e escreve durante vários anos em jornais, semanalmente, com essa coluna Estudos Filosóficos. Pode parecer isso pouco, mas vamos imaginar hoje alguém com este currículo, com esta exposição, num programa de televisão, o jornal daquela época é a nossa televisão de hoje, o nosso rádio, semanalmente para falar de espiritismo de uma maneira, como dizem os seus biógrafos, né? Falava de forma simples sobre os princípios espíritas e suas consequências morais, semanalmente, pegando inclusive casos, né? Ele abria para as pessoas perguntarem, naquela época não tinha a interação que a gente tem hoje, da pessoa vir e falar, rebater, seja pela internet, mas as pessoas escreviam para o jornal, colocando suas dúvidas, suas perguntas, e ele ia respondendo. E como nós dissemos, ele instituiu o estudo do Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo. E proferia palestras semanais na antiga sede, uma sede histórica da Federação Espírita do Brasil, no Rio de Janeiro. Além de atendimento, né, aos aflitos, e trabalhar muito nas sessões mediúnicas como esclarecedor, atendendo os espíritos desencarnados. Como nós dissemos, ele escreveu mais de 40 obras. Eu vou falar em seguida disso, faltou falar aqui rapidinho, que ele foi casado por 2 vezes. Primeiro com Maria Cândida, com quem ele teve 2 filhos. E a Maria Cândida desencarna há 5 anos após eles estarem casados, deixando viúvo com 2 filhos. Um com 3 anos e um com 1 ano. Olhem só, os desafios existenciais, né, que às vezes a gente acha que só acontece conosco. Estamos falando de Bezerra de Menezes. Ele vai e se casa em segundas núpcias com Cândida Augusta, que era irmã por parte de mãe da primeira esposa dele. E com esta Cândida Augusta, ele tem 12 filhos e ainda adota uma filha que era alforriada. Naquela época nós vivíamos a questão da escravatura no Brasil, e ele foi um dos que se colocou sempre contra a escravatura ou a favor da abolição da escravatura. E ele vai e adota uma menina que tinha sido alforriada, né, ou seja, tinha sido libertada da questão da escravatura. E aí, então, na verdade, o Dr. Bezerra, com as 2 esposas, teve 15 filhos. E aí nós ficamos pensando também, além de tanta coisa que esse espírito fez, ele oportunizou a esses 15 espíritos a oportunidade da reencarnação. Nós, para termos um filho, ou para termos 2 filhos, que hoje já é
máximo que a gente encontra aí dentro da média no Brasil, a gente acha muito, né? Estou falando isso para mim. E esse espírito oportunizou a reencarnação para 15 espíritos. Mas tem outro detalhe, outra informação muito importante para a gente ver como essa criatura teve desafios existenciais. Além dele ter perdido a esposa, né? Ter ficado viúva, a primeira esposa, um filho de 1 ano e outro filho de 3, que já é bastante doloroso. Desses 15 filhos que ele teve com as 2 esposas, 9 desencarnaram antes de Bezerra de Menezes desencarnar. Aí nós ficamos pensando, se nós tivermos um filho que desencarne antes de nós, pai e mães, já é uma dor e um aprendizado impressionante. Este espírito teve 9 filhos desencarnando antes dele desencarnar. Como é que Dr. Bezerra se encontra com o Espiritismo e se converte ao Espiritismo? Com todas as situações que já vinham acontecendo, né, que obviamente levaram a ele questionar a fé católica, porque lembre que nós falamos que ele vem de uma família tradicionalmente católica, mas com esse sofrimento de perder a esposa, de ter perdido alguns filhos, ele não encontrou consolo na religião católica. Isso é ele que diz em diversos depoimentos biográficos. Mas ele nunca deixou de acreditar em Deus. Ele, inclusive, se considerava agnóstico. Se nós olharmos no dicionário, um agnóstico é diferente de um ateu. Um ateu é aquele que não acredita em Deus, sob hipótese alguma. Um agnóstico é aquele que acredita em Deus ou num poder superior, mesmo que não tenha uma religião formal. Este era o conceito que o Dr. Bezerra dava a ele mesmo. Então, um amigo entrega a ele um livro dos Espíritos, que recém havia chegado no Brasil. Ele vai, achava aquilo muito estranho, né, porque ele não conhecia aquilo, o livro dos Espíritos, enfim, mas como ele lia muito, tinha muita sede por conhecimentos, ele vai e acaba lendo aquele livro. E ele diz, né, que ao terminar de ler o livro dos Espíritos, tudo aquilo que ele havia lido, ele já conhecia, apesar de não ser espírito. Obviamente, o espírito já preparado de outras encarnações. Mas não foi aí que ele se converteu no espírito. Mais para frente, ele tem uma situação onde ele tinha um problema de saúde muito grave, a dispepsia, que é um problema estomacal grave, que o incomodava há muitos anos, e ele fez todos os tipos de tratamento, inclusive sendo médico, e não conseguiu curar isto. Ele vem a ser curado por um tratamento homeopático através de um receituário mediúnico, ou seja, um médium, que não era médico, receita a ele, por via as pessoas que pediram, não foi ele que pediu, até porque ele ainda não conhecia isso, mas ele faz o tratamento e se cura. E aí ele já começa a pensar, porque era um espírito esclarecido, ó, como uma pessoa que não é médico pode apresentar um diagnóstico correto, porque o receituário que ele recebeu não era só o remédio. A mensagem que vinha dizia exatamente os problemas que ele tinha. E ele, como sendo médico, analisando aquilo, bom, isso só pode ter sido escrito por um médico. E realmente, o espírito que ditou aquele tratamento era o doutor Dias da Cruz, já desencarnado. Mas não foi ainda aí que ele se converteu. Aí, a esposa dele, a segunda esposa, a dona Cândida Augusta, tinha um problema gravíssimo de saúde que também os médicos não identificavam e que estava impedindo ela de ter filhos. E o diagnóstico ia por um caminho e depois também a entidade que dá o diagnóstico e o tratamento diz a ela que o problema dela era um problema uterino. Então não tinha a ver com o diagnóstico que era colocado. Ela faz o tratamento e se cura e volta a engravidar. E aí chega naquele número que a gente falou ali, de 12 filhos. Mas ainda teve uma outra situação muito delicada, e aí veja, o combo, né, como a gente diz comumente hoje, de todas as situações que a gente está colocando, vão trabalhando nos espíritos em nós, e chega um momento que a gente realmente acaba se convencendo da realidade da mortalidade da vida, das questões todas que a doutrina espírita vem nos trazer. Ele tinha um filho que ele amava muito
mas que também estudava medicina, e por isso era o orgulho de Dr. Bezerra, que era o filho que ele gostaria que fosse dar continuidade para a profissão e a missão dele como médico. E este filho, desde 17, 18 anos, é acometido por chamavam problemas mentais, né? Era considerado um psicopata, pelo aquele entendimento que se tinha, mas na verdade ele tinha um processo obsessivo gravíssimo e que durou até o momento em que ele vem a desencarnar. E quando ele se cura da obsessão, é muito emocionante a história, nós infelizmente não podemos usar aqui, mas vale conhecer, né? Imaginemos isso, um filho querido ao nosso coração, que passa um longo período alienado da vida, né, por um problema mental dessa ordem, e que enfim, tinha todas as dificuldades que nós conhecemos, mas que Dr. Bezerra, pelo conhecimento que vai obtendo do Espiritismo, ele entende que aquilo é um processo obsessivo. E este caso, é um dos 3 livros, rapidamente, que nós vamos falar, que é A Loucura sob o Novo Prisma. A Loucura sob o Novo Prisma é um estudo sobre a obsessão a partir do caso vivenciado por Dr. Bezerra com este seu filho, que tinha o nome de Antônio. O segundo livro, muito importante, é Uma Carta de Bezerra de Menezes. Este livro é uma carta que Bezerra de Menezes escreve ao seu irmão, uma carta de 84 páginas, e que virou um livro. Ele manda essa carta ao seu irmão Manuel Soares Bezerra, que era um líder católico em Fortaleza, e que escrevera para Bezerra dizendo que estava extremamente incomodado com Bezerra se identificar como espírito, pela tradição da família, pelo entendimento do catolicismo, e como é que Bezerra contrapõe o seu irmão. Não é batendo boca, não é discutindo, ele vai e escreve uma carta de 84 folhas, argumentando e confrontando as teses que a Igreja Católica trazia sobre Deus, sobre a vida, sobre o céu, sobre o inferno, e mostra como o Espiritismo apresentava. Então vejam a grandeza desse espírito, que não estava preocupado primeiro em se defender, nem em agredir, mas sim em esclarecer o irmão que não conhecia. E o último livro que nós queremos trazer rapidamente para avançar aqui, terminar a nossa exposição, é o Evangelho do Futuro. Nós vamos comentar esse livro numa outra ocasião. É um romance pouco conhecido e que passa no tempo da escravidão e da Guerra do Paraguai. Nós ainda não lemos, nós vamos ler esse livro e vamos comentar aqui porque é um livro muito bonito. Então, nós estamos vendo aí esse espírito que realmente é um verdadeiro cristão, que toda a sua vivência é a vivência do Evangelho de Jesus. Fé operosa, como nós dissemos, amor ao próximo, dedicação aos mais humildes e excluídos. Ele tinha, por isso que ele é considerado mestre dos corpos, ele tinha 2 consultórios no Rio de Janeiro. Um consultório que ele atendia as pessoas que podiam pagar consulta. E muitas vezes o dinheiro que ele recebia ali, ele usava para subsidiar o outro consultório que ele atendia gratuitamente todas as pessoas que iam lá. Não só não cobrava consulta, isso está no livro de Ramiro Gama, Lindos Casos de Bezerra de Menezes. Não só não cobrava consulta, como muitas vezes custeava os remédios que as pessoas que ali iam consultar não tinham condições de pagar. Tem um caso belíssimo, que deve ser de conhecimento de muitos de nós, que uma determinada mãe com o filho vai lá, consulta o filho à beira da morte, ele dá o diagnóstico e dá a receita. E a mulher diz para ele, olha, infelizmente eu não tenho dinheiro para comprar esses remédios. Agradeço muito a sua consulta, mas meu filho vai morrer porque eu não tenho como dar. Bezerra de Menezes olha nos bolsos, não encontrando dinheiro, ele pega o anel de formatura. Para quem já se formou em alguma profissão, acho que vai entender, né? O valor sentimental e o valor que se dá para aquilo que é o símbolo de um esforço, de uma conquista. Mas também tinha valor material, porque era uma pedra enfim, rara. Ele vai, tira do dedo
e dá para a mulher, e diz, a senhora vai na farmácia tal, ele atendia, esse consultório que atendia as pessoas sem dinheiro era junto com uma farmácia, tem uma foto no livro, esse prédio ainda existe hoje no Rio de Janeiro, não sei se foi de farmácia, mas tem uma foto lá, enfim. E a mulher vai e paga os remédios, salva o filho com aquele anel. Bom, infelizmente tinham 2 casos aqui que a gente queria comentar, não vai dar em função do tempo, mas nós queremos dizer mais uma vez isso. Reflitamos sobre esse espírito, que um dos casos, nós vamos falar rapidinho, quando ele completou 50 anos de desencarnado, 1950, é realizada uma reunião espiritual com a presença de 5.000 espíritos desencarnados e espíritos que se desdobraram, entre eles Chico Xavier, isso é narrado por Chico Xavier e por Divaldo Pereira Franco, que participaram da reunião como encarnados em desdobramento. E nesta reunião, onde Leon Denis, grande espírita francês já desencarnado, fala pelos espíritas da Europa, e Viana de Carvalho, Manuel Viana de Carvalho, espírita, encarnado no Ceará, já desencarnado nessa época, vai homenagear pelos espíritas do Brasil, isso em 1950. Depois dessa homenagem, conta-nos tanto Chico Xavier como Divaldo Franco que desce das alturas um espírito celeste, pela expressão deles, que era Celina, como se identifica como Celina, uma emissária diretamente de Maria, de Nazaré, e que vem dizer a Bezerra que, em função de todo essa sua existência operosa, e depois de desencarnar 50 anos ainda trabalhando arduamente no consolo e no socorro aos necessitados, que ele poderia ir para um planeta, para um plano superior aonde estava, porque ele havia adquirido méritos para isso. E qual é a atitude do Dr. Bezerra de Menezes? Ele pede, vejam bem, ela estava dizendo a ele de uma decisão que ele poderia ir. E ele não diz, olha, eu aceito ou eu não aceito. Ele diz que se ele pudesse pedir, ele pediria para continuar trabalhando e ajudando, como ele faz até hoje, no Brasil, porque no dizer dele, enquanto existir necessidade, dor e sofrimento neste país, e na verdade no mundo todo, né, porque ele trabalha em todo o planeta, ele não se achava merecedor de ir para um lugar de felicidade. E conta, então, para encerrar, que se materializa uma pena, né? Pena que se escrevia antigamente com uma pena, assim, uma caneta, hoje, né? Se materializa uma pena no ambiente e, segundo o relato de Chico Xavier, Maria teria escrito, Maria de Nazaré, a quem Bezerra de Menezes é devoto, né? Sempre foi e continua sendo, ela escreve que então estava aceita o pedido de Bezerra de Menezes. Ele permaneceria o tempo que ele achasse conveniente aqui junto de todos. Então, é um espírito que só merece de nós reconhecimento, gratidão, mas principalmente, era isso, assim que nós queríamos ensinar, principalmente, o melhor reconhecimento e a melhor gratidão que nós podemos fazer a Bezerra de Menezes é exatamente trabalhar, enxugar as lágrimas, unificarmos no amor e na fraternidade, porque é este o caminho para a gente realmente poder superar a nós mesmos e algum dia, talvez, chegar nos próximos desses. Nós vamos encerrar, eu peço desculpa por ter ultrapassado.